Amém, querido? Sente-se, acomode-se aí na sua cadeira, deixa a tua Bíblia de jeito e nós vamos meditar nessa manhã. Todos os textos que eu vou usar vão estar na tela, então fique tranquilo, como eu vou usar alguns. Se você não encontrar aí, porque como eu vou usar de vários autores da palavra, talvez você tenha dificuldade de encontrar, fique em paz, leia o que está aqui, anote, e depois você também pode rever a mensagem através do YouTube. Todas as nossas mensagens ficam gravadas lá. Então, às vezes, você ouviu uma mensagem e você fala, poxa, eu queria ouvir de novo, estudar, checar os textos, vai estar disponível para você. Portanto, para você não perder aquilo que eu quero ensinar nessa manhã através da palavra, se você quiser não folhear aí a tua Bíblia agora, fique à vontade, tá bom? Mas se você quiser também, da mesma forma, fique tranquilo. É só um alerta, porque eu vou usar alguns textos e às vezes a gente se atrapalha buscando aí, perde o que está sendo ensinado. O tema da minha mensagem é viver para a recompensa celestial, não é? Ou seja, sempre com foco na eternidade. Isso é um contraste com a nossa vida. Nós, claro que somos treinados e ensinados desde cedo a um outro tipo de recompensa. A Bíblia nos garante, amados, que nós teremos recompensas no céu. E eu vou mostrar para você isso em vários textos, que há uma garantia da palavra de Deus dessa recompensa no céu. O problema é que nós somos humanos e nós queremos recompensas imediatas. Nós somos ensinados desde cedo a isso. Nós somos treinados para isso. Nós queremos isso. Então, o que eu quero expor para você nessa manhã é exatamente esse contraste entre aquilo que o Senhor nos promete, que está nos esperando no céu, e aquilo que nós vivemos aqui nessa terra. Ou seja, o nosso foco nas recompensas terrenas muitas vezes nos faz viver uma vida longe da vontade de Deus. E nós somos assim, o ser humano é assim, você cresce desta forma. Por exemplo, quando ainda muito jovem, você entra na escola, você é ensinado a isso. Não, se você estudar, você vai tirar boa nota, não é assim? Ou boas notas. Qual é a ideia de estudar? É para aprender, não é para tirar boas notas. Boas notas é a consequência, mas nós somos treinados a isso. Às vezes você sai do teu ensino com um boletim fantástico, com notas excelentes, mas sem nenhum conhecimento, porque você não estudou para conhecimento, você estudou para ter boas notas. Então, a nota boa é uma recompensa de você estudar, não é? Mas então nós crescemos assim, não é? Se você comer, não é, de forma saudável, você vai ter um físico bacana, você vai ter uma saúde boa, não é? E não entendendo que comer de forma saudável, independente da circunstância, é uma necessidade que nós temos, não é? Se você bater as suas metas, será promovido. Na empresa é assim, ou seja, nós crescemos e trabalhamos buscando essas recompensas que nós podemos ter aqui nesta terra. E é natural, para nós, seres humanos, buscar recompensa, não tem nada de errado nisso. O problema é que, muitas vezes, a nossa busca é só pelas recompensas terrenas, o que nos faz ter uma vida de insatisfação e de frustração, porque nós estamos o tempo todo atrás dessas recompensas. Nós crescemos, nos tornamos adultos e estamos sempre atrás de recompensas terrenas e nos frustramos. Às vezes estamos frustrados no nosso trabalho, às vezes estamos frustrados no nosso relacionamento conjugal, às vezes estamos frustrados na nossa relação com a igreja, às vezes estamos frustrados onde moramos. Por quê? Porque o nosso foco são as recompensas terrenas, que fomos treinados, que fomos ensinados assim, que crescemos na busca disso, que, de novo, e aí eu quero que você entenda isso, não tem nada de errado. O errado é o foco ser nessas recompensas. Claro que, às vezes, a busca dessas recompensas, elas nos tiram completamente de uma realidade, coisas, às vezes, que não merecemos. Você quer pensar comigo, por exemplo, você quer ter uma bela de uma casa, não é? E isso é uma recompensa de um bom trabalho, de um bom salário. Então, não há nenhum problema nisso. Agora, não dá para eu ter uma bela de uma casa se o meu salário não é compatível, se aquilo que eu ganho não é suficiente, e assim por diante. Então, a recompensa terrena, ela é justa, não tem nenhum problema nisso, porque ela é fruto daquilo que eu estou fazendo. Ela não pode ser o nosso foco, não é? Ela não pode ser isso, porque senão nós vamos viver, de fato, não é, frustrados. Até porque
o que nós muitas vezes buscamos são bênçãos imediatas, são bênçãos materiais nessa recompensa terrena. Eu pesquisei algumas frases e palavras que são ditas em púlpitos hoje do Brasil, e é impressionante, porque se fala muito em bênçãos materiais. Você ouve mensagens por aí, aqui não é uma crítica, viu, queridos, a nenhuma igreja, nenhum pregador, nada disso. Tanto que eu não estou citando nome, mas a gente ouve muito sobre bênçãos materiais, né? Nós ouvimos muito sobre as promessas de Deus. Deus tem promessas. Claro que Deus tem, amados. Deus tem promessas para nós, mas o que eu quero enfatizar nessa manhã, e eu quero de todo o meu coração que você entenda a minha mensagem, é que muitas vezes nós estamos com o foco equivocado, com a visão errada. Ouvimos falar sobre vitória todas as mensagens. A nossa vida não é só vitória, nós temos lutas, nós temos dificuldades a serem superadas, e às vezes não é vitória. Às vezes nós aprendemos com uma derrota, às vezes Deus nos ensina também na derrota, não é? Nós ouvimos muito falar sobre colher os frutos, não é? Colher os frutos do seu trabalho aqui nessa terra. E você pode colher frutos do seu trabalho nessa terra, mas eu não posso caminhar com o Senhor pensando nisso, ou esperando colher os frutos, porque é uma troca, não é? Então, as portas abertas, olha, eu estou vendo as portas abertas para você, às vezes estão fechadas. Eu já preguei sobre isso aqui, sobre a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus não tem nada a ver com a sua vontade. E você tem que optar pela vontade de Deus como discípulo, não é? E às vezes as portas estão fechadas. Fala sobre restauração, abundância, provisão divina, ou seja, porque estas mensagens, muitas vezes, elas estão baseadas na recompensa terrena. Então, eu faço uma mistura. Para eu ter um público mais cativo, um público mais feliz, satisfeito com a mensagem, eu pego a recompensa celestial, a recompensa divina, misturo com a recompensa terrena e viro uma coisa só. E não é uma coisa só. São coisas totalmente distintas e é sobre isso que eu quero pensar contigo. O primeiro ponto da minha mensagem, falando sobre recompensa, é que a recompensa celestial ela é eterna. É isso que você precisa entender. E esse é o contraste com a recompensa terrena. Então, essa é uma verdade fundamental que você deve guardar no seu coração. A recompensa celestial, ela é eterna, significa que as bênçãos que Deus tem para nós, as recompensas que Ele tem para nós, elas não vão ter fim. E eu vou te mostrar isso de uma forma bíblica. E isso entra em contraste direto com a fragilidade das recompensas terrenas, ou seja, observe as recompensas que talvez você tenha obtido aí na sua caminhada, o quanto elas são frágeis. Pense no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas no Rio Grande do Sul tinham como a sua recompensa uma casa, uma empresa, um bom negócio, e, no entanto, de um dia para outro, essa recompensa acabou. Quando olhamos, e tivemos aqui domingo passado um pastor do Rio Grande do Sul. Ele me mandou essa semana algumas informações. Eles estiveram numa cidade que 90% da cidade foi inundada. Ou seja, 90% das pessoas que moravam naquela cidade tiveram as suas recompensas terrenas acabadas naquele momento com a inundação. Então, a fragilidade daquilo que muitas vezes nós estamos trabalhando, correndo, almejando, elas são muito frágeis, elas podem passar de um dia para o outro. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o tipo de recompensa que nós estamos buscando, porque elas podem ser perdidas, elas podem ser destruídas, elas podem simplesmente perder o valor com o tempo. Alguns aqui, mais antigos, são lá do plano, lembra do plano real, que a poupança, o Emerson lembra disso, a poupança foi confiscada, né, Emerson? Não, você não é da minha idade, você é bem mais jovem, mas você lembra, você já era alguém que lembra disso. Não é? De repente você tinha lá um dinheiro na sua conta, e aí aquilo é confiscado pelo governo, e no dia seguinte você só tinha direito a 50, eu não sei mais nem que moeda era aquela, mas era 50 da moeda na época. Ou será que era 50? Alguém lembra? Está vendo como você lembra? Era 50 o quê? Cruzeiro real, né? Então, era isso. Então, muitos tinham um belo de um valor numa conta bancária, e de repente você só pode ir lá e sacar 50. A inflação absurda que nós vemos, ou seja, essas coisas que nós almejamos e que nós trabalhamos e que muitas vezes o nosso foco estão nelas, podem ser perdidas a qualquer momento. Mateus, no capítulo 6, versos 19 a 21, o Senhor Jesus nos adverte, olha só, ele diz assim, Mateus 6, 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói,
e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, ele nos exorta, queridos, a focar naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro, porque passa. Tudo nesta terra passa, não é? Então, é isso que ele está dizendo, ou seja, não fique-se, ou não trabalhe, ou não invista um tempo demais naquilo que pode ser perdido. Quantas pessoas passam a vida inteira acumulando, buscando, correndo atrás e não aproveitam a vida? Eu já contei isso num outro sermão, mas eu acho que já faz muito tempo. Eu e a Toninha tínhamos uma amiga chamada Diná, muitos anos atrás, trabalhava no mesmo mercado que eu, nós éramos corretores na época, e ela passou todos os dias dela, meses, anos, atrás de uma casa. E eu lembro que eu e a Toninha acompanhamos isso. Ela queria construir uma casa, de novo, não tem nada errado nisso, o cuidado é o foco. E ela foi, trabalhou, e fazia hora extra, trabalhava domingo, trabalhava segunda e todo dia, e juntando dinheiro, e não gastava, e não saía para lugar nenhum, conseguiu construir a casa. Pouco tempo depois, ela descobriu que estava com câncer. E ela morreu, rapidamente ela morreu. E a casa, ou seja, investiu todo o tempo, buscando uma recompensa terrena. Talvez não tenha, como o próprio texto diz aqui, não acumulou nada para a eternidade. E, no entanto, perdeu a vida. Eu não estou dizendo que você não deve buscar, não é? Você não deve buscar as recompensas do seu trabalho, do seu investimento. O cuidado que você tem que ter é o quanto eu estou investindo nisso. Queridos, a eternidade das recompensas, então, as recompensas celestiais, elas são eternas, elas vão durar para sempre. E é isso que você precisa entender. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 a 18, Paulo fala isso para os irmãos de Corinto que estavam passando por perseguições religiosas, pressões sociais e culturais, ou seja, eram pressionados pela família, pelos amigos, à medida que se convertiam, tinham dificuldades econômicas, porque esses homens perdiam seus empregos à medida que se declaravam discípulos de Jesus, haviam tensões internas na própria igreja, as dificuldades que eles viviam ali, eu já preguei sobre isso, sobre falsos mestres, falsos ensinos, e Paulo, então, quando escreve aos irmãos lá em 2 Coríntios, ele diz assim, olha, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, quais? Esses que eles estavam enfrentando. Então, da mesma forma, a palavra está dizendo assim, olha, você que está com seus sofrimentos hoje, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles juntos. E aí ele continua, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, passa, acaba, desaparece, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, nós temos que entender então que as recompensas do Senhor para nós são eternas, elas não vão passar, elas não vão se estragar. Então, a ideia aqui de 2 Coríntios, quando Paulo escreve, é nos encorajar a não olhar, ou seja, ou a olhar além das dificuldades, não é? Olhar além das recompensas transitórias desta vida e fixar os olhos naquilo que Deus tem, na glória eterna que Deus tem para mim e para você, está reservado para nós, é isso que você precisa entender. Esta recompensa de Deus, ela está reservada para mim e para você, e nós precisamos entender isso. Então, há uma promessa de vida eterna com Deus, queridos, a gente fala sobre isso, a gente canta sobre isso, mas nós não paramos para pensar sobre isso. A nossa eternidade já começou, você já está vivendo a eternidade, ou seja, não haverá morte para você, haverá morte para esse corpo. Mas você já está vivendo a eternidade. A diferença é que quando Deus te chamar, você vai mudar para um corpo celestial, um corpo glorificado, e você vai viver com Ele por toda a eternidade. Ou seja, essa é a promessa da recompensa eterna que eu e você precisamos entender. Ou seja, uma eterna comunhão com Deus. Já pensou nisso? Isso que nós cantamos aqui hoje é fichinha do que nós vamos viver com o Senhor. A Bíblia nos garante isso, ou seja, nós vamos ter uma comunhão com Deus eterna. E às vezes nós estamos vivendo uma vida tão corrida, tão atribulada, tão cheia de afazeres, que não temos comunhão com Deus. Ou seja, se nós vamos viver com Ele eternamente em comunhão, nós precisamos começar essa comunhão aqui, agora, neste momento. Mas qual a paciência que nós temos? Às vezes temos comunhão com todas as coisas, menos uma comunhão efetiva com Deus.
E João 3,16 diz isso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele, eu e você, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, essa vida eterna de comunhão com Deus é algo pleno, é algo abundante, não é um negócio sem graça. Não é algo que nós vamos viver, mas poxa vida, eu vou viver na presença de Deus eternamente. É algo pleno. É algo que nós vamos viver na presença dele, e a própria palavra nos garante que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Imagina uma coisa dessa. Imagina isso. Nós vamos ter isso, ou seja, o Senhor vai nos permitir, na presença dele, vivermos uma vida diferente. É porque nós não temos como imaginar, e o texto vai falar sobre isso, nós não temos como pensar nisso. A nossa mente é limitada ao que nós vamos viver com o Senhor. Por isso que às vezes eu ouço sobre isso e falo assim, poxa, mas parece que viver nessa terra era muito mais gostoso eternamente aqui do que viver com o Senhor. Não. A recompensa é essa, que nós vamos ter uma vida com Ele, ou seja, Ele vai transformar o nosso corpo, ou seja, o nosso corpo mortal deixa de ser um corpo mortal para um corpo glorificado. Essa é uma outra coisa que você precisa pensar. Mas esse corpo aqui é ruim demais. Eu estou numa fase da minha vida que eu falo, Deus do céu, 60 anos é assim, dói tudo. Você acorda de manhã e fala, o que está doendo hoje? Você começa a entender o que está doendo. Isso vai passar. Isso é temporário. Não é? O próprio texto lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 a 54, diz assim, olha, 52 e 54, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele está dizendo assim, aqueles que já morreram no Senhor vão ressuscitar, e nós, se estivermos vivos neste momento, o nosso corpo vai ser transformado. Não tem mais problema se tem uma gordurinha, se tem aí um probleminha, se não, acabou, essas coisas não vão mais ter nenhum efeito sobre a sua vida, porque ele diz assim, porque é necessário que aquilo que é corruptível, este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, porque este corpo é mortal, passa a ter de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória, ou seja, a morte de Cristo na cruz nos permitiu ter vitória sobre a morte, e nós vamos viver eternamente. Isso é muito bonito, isso é muito lindo de pensar que você já começou a viver a sua eternidade. O problema é que você está muito focado nessa terra. O problema é que nós estamos muito focados naquilo que nós podemos viver nesta terra. E Ele tem algo muito melhor para mim e para você, ou seja, vai transformar este corpo, não é? Um corpo que adoece, um corpo que apodrece, um corpo que, com o passar do tempo, você vai ficando com mais dificuldade, no estado perfeito, livre de todas as limitações, livre das fraquezas, não é, do corpo humano. Não vai mais existir isso. E você que já passou por problemas de saúde, você que já esteve aí envolvido em doenças mais graves, você sabe o que significa esse corpo. Não é? Parece que ele vai acabando. E é graças ao Senhor que Ele nos permite viver ainda nessa terra, mas esse corpo vai passar, é essa promessa que você precisa entender. Estou sofrendo, está difícil? Claro que está. Claro que está. Não fomos preparados para a morte, amados. Nenhum de nós foi preparado para isso. Mas o que nós precisamos entender é que há uma recompensa de Deus para mim e para você, que nós vamos viver com Ele por toda a eternidade. Essa é a recompensa que nós temos que pensar e trabalhar em função dela. Então, a recompensa celestial é eterna. E só recapitulando para você, ela é imune à deterioração, ao roubo, ou seja, ninguém vai poder roubar, ela não vai deteriorar, não é? Consiste em uma glória que supera todas as dificuldades terrenas, ou seja, vai superar tudo isso que você está vivendo. A promessa de vida eterna numa comunhão com Deus, amados, que envolve a transformação desse corpo mortal, não é, num corpo glorificado. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde nessa manhã com relação às recompensas é que ela é eterna. Eterna. Tudo aquilo que você ganhou até hoje, tudo aquilo que você produziu até hoje, tudo aquilo que você alcançou com o mérito do seu trabalho, tudo aquilo que o seu dinheiro pode comprar, isso é passageiro.
Isso pode acabar assim, num piscar de olhos, numa mudança de governo, num problema do clima, sabe? Pode acabar. Teu carro, você pode bater, ele dá uma perda total, pode ser roubado, ou seja, tudo que você tem pode passar, mas a recompensa de Deus para mim e para você é que nós vamos viver com Ele por toda a eternidade. Segundo ponto que eu quero que você guarde, eu quero que você guarde isso de todo o seu coração, é que a recompensa celestial, a recompensa que Deus tem para nós, ela é justa. Isso é muito bonito de pensar. Ela é justa. Porque essa justiça de Deus, né, que é caracterizada pelo caráter dele, porque ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, ele é um Deus imparcial. Como é que são as recompensas terrenas? Pense comigo. Há justiça nas recompensas terrenas? Claro que não. Muitas vezes lá no teu trabalho, uma promoção não é decidida pela justiça. É por quem fala, por quem indica, por quem está por trás e assim por diante. Ou seja, pense nas recompensas que você está almejando nessa terra e como elas são, decididas. Não há justiça na maioria das vezes. É diferente da recompensa do Senhor, porque o Senhor é justo para comigo e para contigo. Porque ele diz isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e 10, capítulo 5, verso 10, ele vai reafirmar sobre a justiça de Deus. Quando Paulo escreve, então, aos irmãos de Corinto, diz assim, pois todos nós, isso aqui é muito sério, então lembrem-se disso, a nossa recompensa é eterna. Segunda, ela é justa. E olha a justiça de Deus aqui para mim e para você. Está lá em 2 Coríntios 5,10. Pois todos nós devemos o quê? Comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, este texto deixa claro para mim e para você que todos nós seremos julgados por nossas ações e nós vamos receber de acordo com aquilo que fizemos, ou seja, a justiça de Deus vai nos recompensar de acordo com aquilo que fizemos. Isso é justiça, e essa é a correta justiça. Então eu preciso pensar que eu vou comparecer diante do tribunal de Deus e eu serei julgado por aquilo que eu fiz. Sejam de coisas boas ou más, o texto deixa claro isso. Paulo, quando usado por Deus, escreve aos irmãos de Corinto, ele diz assim, olha, todos nós, você e eu, todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor. Ele vai nos recompensar de maneira justa, equitativa, de acordo com aquilo que fizemos. Quando Paulo também escreve aos irmãos lá em Roma, olha como ele destaca, Romanos capítulo 2, versos 6 e 8, ele diz assim, Deus retribuirá. A quem? A cada um, é o que ele está dizendo, a nós, eu e você. Ele diz assim, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Queridos, tome cuidado. Tome cuidado com a vida que você está levando, tome cuidado com o que você está fazendo, porque é claro nas Escrituras que nós vamos prestar contas disso. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas ira e indignação aos que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Queridos, a justiça de Deus implica uma retribuição perfeita, tanto para as boas quanto para as más obras. Perfeito. Essa é a justiça de Deus. Ai, Senhor, mas olha, ai, Senhor, mas... Não há isso com o Senhor. Ele é justo, ele é imparcial, ele é perfeito no seu julgamento, portanto, a recompensa de Deus para mim e para você, ela é justa. É de acordo com o que você está fazendo, de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu envolvimento. E aí há um contraste, queridos, muito grande com essa justiça humana que nós estamos falando. E é isso que eu quero que você entenda. Ou seja, neste mundo nós enfrentamos injustiça. Quantos de nós enfrentam injustiça? Muitos. Recompensas, punições humanas, recompensas que não chegam. Não é? Ou seja, aquele reconhecimento que você não tem, favoritismo onde não deveria ter favoritismo, corrupção, parcialidade. Vivemos hoje num país, não é, corrupto. Aonde você vai? A corrupção está, parece que, intrínseca em todos os movimentos hoje no nosso país. Temos corrupção na igreja, a gente vive vendo aí escândalos atrás de escândalo, escândalo atrás de escândalo.
No entanto, a justiça de Deus, ela é incorruptível. E é isso que as pessoas não entendem. Ele não se deixa influenciar por aparência, posição social, riqueza. Deus não se deixa influenciar por isso. Não importa quem você seja. Não importa quanto dinheiro você tenha. Não importa quanto conhecimento você tem. Não importa quantos títulos você tem. A justiça de Deus é justa. É justa. O autor lá, quando Moisés escreve em Deuteronômio, diz assim, 10:17, está escrito: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível. E olha só, que não mostra parcialidade nem aceita suborno. Não importa se esse mundo é um mundo de subornos, não importa se esse mundo que está aí é um mundo de negocinhos escusos, não importa se os negócios são feitos, não é, de uma forma a beneficiar um ou outro, mas todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, e Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. Então, enquanto na terra nós podemos verificar a todo tempo situações de injustiça, né? Talvez você fale assim, Senhor, mas eu não prospero, uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com o Senhor é próspero. Amados, nós todos vamos comparecer, ou seja, o que é o mais importante para mim e para você é que a palavra nos assegura um julgamento final em Deus de uma forma justa, equitativa, que vamos receber de acordo com aquilo que fizemos. Não olhe para as situações deste mundo. Não olhe para as recompensas deste mundo. Se você tem direito a algumas, amém. Se Deus está te abençoando, amém. Você pode trabalhar para isso. Mas não fique olhando para este mundo, entendendo que, mas olha como é injusto, eu não tenho, fulano tem. Isso é algo que o Senhor vai julgar no momento certo, na hora certa, no tribunal dele. Mas vai julgar tanto esta pessoa, quanto você e quanto eu. Então a justiça divina, queridos, nos garante, e com absoluta certeza, que cada um de nós receberá exatamente o que merecemos, sem nenhuma distorção, sem engano. Não há engano com relação a isso. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso nos leva a entender que a minha vida e a sua vida será examinada de forma minuciosa. E essa é outra coisa que você precisa parar e pensar. Quando Paulo fala lá de novo aos irmãos, em 1 Coríntios 3, capítulo 3, versos 12 e 15, ele fala sobre a avaliação das obras dos crentes. E aí, a minha obra e a sua obra. A conversa é comigo e com você agora, quando Paulo escreve aos irmãos de 1 Coríntios. Diz assim, se alguém constrói sobre este alicerce, qual alicerce? Cristo. Ele está dizendo, se eu e você construímos sobre esse alicerce, que é Cristo, convertidos, homens e mulheres que já entenderam a caminhada com o Senhor. Ele diz assim, olha, se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, pois o dia o trará à luz, será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Ou seja, se aquilo que de fato você produziu e fez em nome de Jesus for algo que agrada a Deus, de acordo com a vontade dele, permanecer, você vai receber a recompensa. Você vai receber. Ele continua. Se o que alguém construiu se queimar, ou seja, o que você construiu é frágil, não tem fundamento, você viveu uma vida, não é, aí no vamos que vamos com o Senhor, você não vai perder a vida eterna, você não vai deixar de viver a eternidade com o Senhor. Mas olha o que ele diz aqui, se alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar no fogo, este sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, a ideia aqui, queridos, não é um julgamento que vai condenar o crente. Não, você não vai ser condenado. A ideia é o que você vai receber baseado no que você fez. Não ajunteis para você tesouros na terra, mas sim no céu. Então, quando você estiver no tribunal de Cristo sendo julgado, é o que vai definir o que você vai receber de recompensa ou não. Agora, imagina a sua decepção. Senhor, eu fiquei tão atarefado com tanta coisa, né, construindo uma casa. Não tem recompensa. Pastor, mas qual é a recompensa? Não sei. O texto está dizendo que aqueles que forem provados no fogo e permanecer, esses serão recompensados eternamente. Eternamente.
Então Deus vai avaliar as nossas ações, motivações, a nossa fidelidade. E Ele vai recompensar de acordo com o que construímos sobre este alicerce que é Cristo. Então a sua vida cristã não está longe dos olhos do Senhor, Ele está observando isso, ou seja, recompensa justa para aqueles que forem fiéis, para aqueles que de fato servirem ao Senhor de todo o coração. Então a justiça de Deus assegura que aqueles que perseveram na fé e nas boas obras receberão uma recompensa justa. Porque a recompensa de Deus é justa. Hebreus, no capítulo 6, verso 10, nós somos encorajados com estas palavras. O escritor de Hebreus nos encoraja, ele diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ou seja, Deus vê, querido, e valoriza cada ato de amor, cada serviço que nós fazemos em nome dEle, e Ele vai nos recompensar justamente. Não é troca, não é troca. Ou você acha que aquilo que você faz que ninguém está vendo para o Senhor, Ele não está vendo? Nosso grande problema é porque nós queremos recompensas no clique, no like. Sabe aquela coisa de, isso aqui ninguém vê, eu não faço. É o Senhor que precisa ver o que você está fazendo. Quando lá no teu trabalho você conversa com alguém e fala do amor de Jesus, quando você ora por alguém, que ninguém está vendo e não precisa ver, mas Ele está vendo, é isso que Ele vai recompensar sobre a sua vida. Mas o que nós queremos hoje? A recompensa humana. Qual é a recompensa humana? Um reconhecimento das pessoas. Olha que lindo, fulano é tão bonzinho, tão jóia. Amados, Ele vai recompensar o trabalho feito em nome dEle. Mesmo aquilo que ninguém vê. Olha a parábola dos talentos, que nós tão bem conhecemos. Ele distribuiu e Ele recompensou de acordo com aquilo que foi feito. É assim que o Senhor caminha na nossa vida e é assim que nós temos que caminhar na direção dEle. Ou seja, a justiça da recompensa celestial é garantida de que Deus, em sua perfeição, em sua santidade, vai recompensar cada um de nós de acordo com as nossas ações. Isso é um contrassenso à justiça terrena, a essa que nós enfrentamos aqui nesta terra. Portanto, entenda isso. A justiça de Deus é perfeita e ela é imparcial. Ela não é levada ou motivada por um Deus parcial. Pelo contrário, é um Deus imparcial. Então, a recompensa celestial, ela é o quê? Primeiro ponto, eterna. Segundo ponto, a justiça celestial, ela é justa. A recompensa celestial é justa. Então, guarde isso. Se você guardar só essas palavras, eu estou feliz. Eterna e justa. Terceiro ponto é que a justiça, que a recompensa celestial, ela é preparada por Deus. Isso é maravilhoso. Você já prestou atenção nisso? Você já parou para pensar que a sua recompensa, que é eterna, que é justa, de acordo com aquilo que você está produzindo, ela é preparada pelo próprio Deus para você e para mim. O texto nos afirma isso, essa promessa de que Ele está preparando para mim e para você, nos dá uma visão perfeita da abundância que nos espera. É isso que você precisa entender. Ou seja, o próprio Criador do universo, prepara para mim e para você uma recompensa eterna e justa. Queridos, isso tem que mudar a minha maneira de caminhar com o Senhor. Isso tem que nos alertar para como é que nós estamos vivendo. Olha só o que diz lá em João, capítulo 14, versos 2 e 3. E aí, este texto de João, que muitas vezes usamos em velório, em vários momentos, mas ele nos dá uma visão clara, desta preparação que Deus tem para nós. Jesus diz assim, na casa do meu pai, João 14, 2 e 3, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, o próprio Jesus assegura que Ele ativamente está preparando um lugar especial para nós. E o que mais me encanta, que essa preparação ela é pessoal, ela é cuidadosa, ela é única, ela é para você, não é para a comunidade batista Bethesda, não, ela é para você, ela é pessoal. É isso que ele afirma no texto, ou seja, não é algo impessoal, genérico, é algo direcionado para você, ou seja, esta promessa de que Deus está preparando um lugar para mim, Wilde,
para o Robson, para o David, ele está preparando o lugar. É isso que ele está dizendo, olha, eu estou preparando o lugar. É algo que nós precisamos entender, que essa recompensa ela é perfeita para mim e para você. É isso que tem que nos motivar a continuar caminhando e servindo, ou seja, a recompensa que Deus prepara para mim e para você, ela é perfeita, ela é abundante. Não é algo mesquinho, não, queridos. Não é algo que a gente limitado, não é algo que vai acabar, não, ela é abundante, ela é algo que nós não podemos imaginar. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, Paulo escrevendo ainda aos nossos amados de Corinto, diz assim, 1 Coríntios 2, 9, Paulo escreve assim, todavia, como está escrito, olha que coisa linda, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que coisa linda, queridos. Eu e você não temos como imaginar o que Deus tem preparado para nós. Ele diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para mim e para você. Ou seja, revela esta abundância, beleza, a glória da recompensa que Deus, ou seja, transcende qualquer coisa que nós podemos imaginar ou experimentar nessa vida. Nós não somos capazes de experimentar nessa vida o que Deus tem para nós. Isso já não é o suficiente para motivar a minha caminhada com Ele? Ou seja, eu vou viver algo que não dá para imaginar, não dá para viver. Ou seja, a recompensa preparada por Deus é abundante em todos os sentidos. Todos os sentidos. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, há uma descrição de algumas dessas bênçãos que aguardam a mim e a você. Olha só, ele diz assim, verso 4 do capítulo 21 de Apocalipse, ele diz assim, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Está sofrendo, está triste, está chorando. A recompensa que o Senhor garante para mim e para você é que Ele, o próprio Deus, vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amados, essa é uma recompensa para mim e para você, que nós vamos ter o próprio Deus enxugando as nossas lágrimas, tirando toda a dificuldade que tivermos. É a visão do novo céu, da nova terra, que nos dá uma ideia dessa perfeição, da plenitude da recompensa divina, onde não vai haver mais dor, sofrimento, onde essas coisas serão removidas. Você está passando aí por uma luta, vai acabar. Você está passando por uma dor, vai passar. Você está chorando porque as coisas não estão fáceis, Ele vai enxugar as lágrimas dos teus olhos. Essa é a recompensa prometida pelo Senhor para mim e para você. Vamos ter intimidade com o Senhor. Você quer algo mais importante do que isso? Você vai ser íntimo do Senhor, é isso que Apocalipse capítulo 21, 3 nos garante também. Ele está dizendo aí, 21, 3, e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Com quem? Com os homens, com os quais ele viverá. E o texto continua. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ou seja, nós teremos a presença de Deus, intimidade com Deus, relacionamento pessoal com Deus. Isso é a promessa que nós temos da recompensa eterna. Portanto, não viva baseado nas recompensas dessa terra. Não viva em função das recompensas dessa terra. Viva de acordo com as recompensas que Deus tem para você. Lá em Efésios, no capítulo 3, verso 20, Paulo nos lembra do poder e da generosidade deste Deus, quando ele diz assim, olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, um Deus que nós podemos confiar que a recompensa dele supera qualquer expectativa que eu e você tenhamos. Qualquer expectativa. Se você acha que vai ser bom, vai ser muito melhor. Se acha que vai ser extraordinário, vai ser muito além disso. É isso que a palavra garante para mim e para você. Olha o exemplo de Abraão, queridos. Abraão foi chamado por Deus, não é?
Deus ordenou que Abraão largasse a parentela dele, que fosse, largasse a terra. E lá em Hebreus 11:10, diz que ele esperava uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é o edificador. O edificador é Deus. Ou seja, ele esperava ver uma cidade edificada, mas ele não viu. Abraão viveu sua vida na terra como peregrino, olhando para a recompensa celestial que Deus havia preparado para ele. Abraão é uma figura que nós podemos entender. Abraão não viu nessa terra a recompensa terrena, mas ele tinha absoluta certeza de uma recompensa celestial e ele viveu em função disso. Às vezes você não está vendo nada nessa terra. Muitas vezes você está sofrendo nessa terra. Fixe os seus olhos na recompensa celestial. Há algo para mim e para você que vai além dessa vida que nós estamos vivendo aqui. Então, a recompensa celestial preparada por Deus é uma promessa de perfeição, abundância e intimidade eterna com o nosso Criador. A recompensa celestial é eterna. Depois ela é justa. E depois ela é preparada por Deus. Fundamental você sair daqui hoje com isso muito claro no teu coração. A Bíblia também nos afirma que a recompensa celestial é uma coroa de vida. É uma coroa de vida. O texto nos garante isso, a palavra nos garante. Uma metáfora que parece ser, não é, quando pensamos na ilustração de vitória. Mostra aí uma coroa como um valor incomparável de vida eterna que nós recebemos em Cristo. Tiago, no capítulo 1, verso 12, diz assim: feliz, Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação. Então veja, você está aí na luta, você está na provação, você está perseverando, você está sendo fiel a Deus, você continua a sua caminhada. Tiago diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Perseverar na provação, continuar firme no Senhor, perseverar nas dificuldades, lembrando que há uma recompensa gloriosa para aqueles que permanecem fiéis. Lembre-se disso, não desanima, não se deixe levar pelas circunstâncias da vida, não se deixe levar pelas dificuldades que vão aparecer e vão, mas continue firme, continue servindo, continue amando o Senhor, continue crendo que há algo especial preparado para você. Apocalipse nos alerta, né, que essa coroa da vida é apresentada como recompensa final para aqueles que enfrentam perseguições, lutas, morte, porque ele diz: olha, seja fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Sejam fiéis até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Continue firmes. O sofrimento que vocês estão vivendo nessa terra o Senhor não está alheio a eles. Ele não está de olhos tapados, não está vendo, ele está dizendo: seja fiel, continue firme, porque há uma coroa de vida preparada para vocês, mas vocês precisam ser fiéis em todo o tempo. Lembrem-se que esta coroa, quando Paulo, então, escreve as suas cartas, principalmente quando ele escreve a Coríntios, parece uma coroa que era destinada aos vitoriosos. Lembra uma coroa de louros? Ela nasce a partir daí. Então, aqueles que chegavam lá e venciam aquela corrida recebiam uma coroa de louros, que era uma planta que era usada naquele momento. Os atletas se esforçavam arduamente, treinavam para isso. Olha o que nós estamos vendo aí nas Olimpíadas, que vão ocorrer daqui a pouco. É impressionante como alguns esportes, a pessoa treina 4 anos, 8 horas por dia, exaustivamente, para algo que ele vai fazer em poucos segundos. Todo o seu treinamento é verificado ali em coisas de segundos. Alguns vão sair com a coroa, não é? Outros vão sair com choro, com a decepção, mas é isso que esta coroa humana, não é? Terrena simboliza. Mas Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 9, 24 a 25, e ele compara a vida cristã a uma corrida. Vocês não sabem que numa corrida todos os corredores competem, mas só um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, eu e você, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. É o que ele está dizendo. Olha, um atleta se submete a um treinamento árduo para ganhar uma coroa que perece. Agora, você também não quer se submeter a nenhum treinamento para receber a coroa eterna. Ou seja, ele está dizendo: olha, você precisa se esforçar.
Você precisa viver de fato, você precisa de fato abrir mão das coisas deste mundo, você precisa ser um discípulo de Jesus, disciplinado como um atleta, se preparar como um atleta, porque você vai receber uma coroa que vai durar eternamente, que não acaba. Mas nós queremos viver a vida cristã não como um atleta, mas como alguém que está sentado lá na arquibancada só assistindo. Imagina, é muito cansativo, né? Correr tudo isso, correr uma maratona, nadar, não é? Não, a vida cristã, nós precisamos nos esforçar, é isso que ele está dizendo. Então, essa coroa da vida é uma recompensa pela perseverança. O prêmio que o atleta recebe lá em Paris, agora na Olimpíada, é pela perseverança dele durante 4 anos. Ou seja, e nós temos uma coroa de vida que está destinada para nós pela nossa perseverança. Então, a perseverança, queridos, tem que ser uma qualidade essencial na minha vida e na sua vida. Porque a coroa de vida é prometida àqueles que perseveram, não àqueles que ficam pelo caminho, não é aqueles que param porque estão cansados demais. Essa perseverança, ela não está ligada simplesmente à resistência nas dificuldades, mas a uma fidelidade contínua a Deus. Vamos ser fiéis a Ele. Se Ele é o seu Deus, você tem que ser fiel a Ele. Se Ele é o seu Senhor, você tem que ser fiel a Ele. 2 Timóteo deixa claro isso quando ele diz assim, quando Paulo lá escreve dizendo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E ele continua, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dá ou me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Persevere, não desanime, mantenha a sua carreira, mantenha a sua caminhada, seja fiel, porque há uma coroa, não é, separada para você, uma coroa de vida. Há uma coroa de vida separada para você. Então, fechando aqui o 4º ponto, a coroa de vida é uma recompensa celestial que simboliza a vitória, a minha vitória e a sua vitória, a vida eterna, fidelidade ao Senhor. E essa recompensa, querido, ela é prometida àqueles que perseveram na fé, àqueles que amam a Deus, que permanecem fiéis diante das provações e das dificuldades que possam vir. E o último ponto que eu quero que você guarde, mas antes eu quero relembrar contigo, a recompensa celestial, ela é o quê? Eterna. Depois ela é justa. Depois ela é preparada por quem? Preparada por Deus. E ela é uma coroa de vida. Justa, primeiro eterna, justa, não é isso? O que mais? Preparada por Deus e uma coroa de vida. E por último, para você guardar ela incorruptível. Incorruptível. Eu quero finalizar a minha mensagem deixando claro isso para que você entenda, ou seja, a promessa celestial é que nós temos uma herança que não corrompe, que as águas dos rios lá no Rio Grande do Sul não vão tomar de nós, que um clima severo não vai tomar de nós, que o governo não vai tomar de nós, que absolutamente nada vai tomá-la de você. Ou seja, esta imagem de uma herança ou de uma recompensa celestial, queridos, é algo que nos oferece uma visão de segurança. Ou seja, e é isso que eu quero que você entenda, eu e você podemos caminhar nessa nossa caminhada com o Senhor, com a garantia segura de que nós vamos ter isso na nossa vida, que é algo que está lá guardado para mim e para você. Essa promessa da herança, as Escrituras falam sobre ela de forma clara, de uma herança incorruptível. Olha o que diz aí 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, vai estar para você na tela. Diz assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha lá, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês, para nós. Incorruptível, nada pode destruir, nada pode tirar. Então, isso nos assegura, queridos, que a nossa herança ela é imortal, imaculada, ela é eterna, ela está guardada para mim e para você. Portanto, viva pensando que você um dia vai estar na presença do Senhor para receber a sua herança.
A palavra nos garante isso, ou seja, diferente das heranças eternas ou diferente das heranças terrenas, que podem se dissipar, mal administradas, perdidas, a herança celestial ela é incorruptível, não pode ser destruída, ela não pode ser diminuída, ela não pode ser contaminada. Hebreus capítulo 9, verso 15, diz assim: por esta razão, Hebreus 9, 15, por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Vamos receber a herança eterna. É uma garantia para mim e para você. Então, viva a sua vida cristã de forma segura na presença do Senhor. Nós temos, da parte de Deus, a promessa de que nós vamos ter a nossa recompensa, se vivermos de fato uma vida na presença dEle correta, como discípulos de Jesus, como homens e mulheres que entenderam o chamado e a sua caminhada. E eu, de todo o meu coração, espero que você não esqueça disso, de que você tem da parte do Senhor algo, não é, que é eterno, que não vai acabar, que não é passageiro, que não é como a sua vida aqui nesta terra, que você começa aí com zero, e aí você chega até um momento da sua vida que o Senhor te chama e que esse corpo perece. Não, é eterno. Você vai viver eternamente, que é justa. Esperança justa, não essa justiça que nós estamos acostumados aqui. A nossa mente é muito pequena para imaginar isso. Nós estamos acostumados com justiça terrena. Não, a justiça de Deus é uma justiça incorruptível, que não aceita suborno, que não erra, que é equitativa como aquilo, de acordo com aquilo que nós produzimos, fizemos, de acordo com a nossa caminhada. Você entenda que a sua recompensa foi preparada, está sendo preparada pelo próprio Deus, o Deus do universo, que te conhece como mais ninguém, que sabe o que você pensa, sabe como você age, que vê a tua conduta no dia a dia. É um Deus que vai te dar uma coroa de vida como recompensa, como a própria palavra nos garante. E essa herança ela é incorruptível, ela não acaba, por isso que você, não importa aqueles que começaram ou que viveram há 100, 200, 300 anos atrás, décadas atrás, a mesma herança que me espera no céu, espera por você, a mesma que eles têm acesso. Não importa se o Senhor demorar ainda a voltar, essa herança é garantida a mim e a você. E é assim que nós vamos viver. É aí que eu quero que você entenda, ou seja, nós precisamos direcionar os nossos corações e mente para essas promessas, e assim nós podermos viver de acordo com a vontade de Deus, fazendo bem não para reconhecimento humano, não para você ter mais seguidores, não para você ter tapinha nas costas, mas para glorificar o nosso Pai Celestial, que é o autor dessa herança que eu e você temos com Ele. Que nós possamos refletir, queridos, e de fato, eu espero de todo o meu coração que você possa refletir nas nossas motivações, não é? Os nossos esforços. Se os nossos esforços estão sendo feitos para acumular tesouros nessa terra ou no céu, não é? Porque se for nessa terra, desfrutaremos das coisas dessa terra, mas se for no céu, nós desfrutaremos das recompensas que Deus tem preparado para mim e para você por toda a eternidade. Amém? Deus te abençoe. Que você pense nisso durante a semana. Tá bom, queridos? Amém? Vamos orar? E se você tem aí ou estava direcionando toda a sua vida, pensando só nas recompensas terrenas, repense a tua caminhada com o Senhor. Ele tem algo especial para mim e para você. Com certeza, se você perseverar, você for fiel, você vai receber a recompensa da parte dele. Deus amado e querido, obrigado mais uma